Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nossa aula vai falar sobre associação de resistores mista. Então nós vimos a associação em série, vimos a associação em paralelo e agora a última parte de associação de resistores, que é a associação mista. Pessoal, só uma observação antes da gente começar a explicação. É importante ter na cabeça, ter em mente, saber, né, decorar aquelas características para a associação em série e aquelas características para a associação em paralelo. Só lembrando aqui que na associação em série a corrente elétrica aqui é constante, na associação em paralelo a voltagem que é constante, certo? Mas depois dei uma olhadinha sobre as demais características, como por exemplo os cálculos para a resistência equivalente, tanto para a associação em série quanto para a associação em paralelo. Gente, então essa aula é a aula da apostila 2C e é a aula de número 7, tudo bem? Vamos lá então para a associação de resistores mista, ou associação mista, né? Tanto faz. Bom, primeiramente, o que é uma associação mista? Como está mostrando o desenho aqui, a associação mista é eu, num determinado circuito, misturar uma associação em paralelo, como é o caso que eu tenho aqui, com uma associação em série, ou vice-versa, tá? Então tem situações que você vai ter, primeiramente, mais visível uma associação em série, outras situações que vai ser mais visível, a princípio, uma associação em paralelo. Tudo bem, pessoal? E eu vou explicar a associação mista através de uns exemplos que eu tirei da própria apostila. Então, pessoal, abram a apostila lá na aula 7 e vamos começar pelo exercício 7.2, tudo bem? Vamos ler o enunciado aqui e aí eu já dou umas dicas antes de resolver com vocês. Então, o exercício 7.2 fala o seguinte: embora o formato esteja outro aqui, tá, gente? Eu tive que desenhar o circuito, mas é o mesmo exercício lá da apostila, vocês vão ver, só que lá está mais caprichadinho, obviamente, né? Então, o 7.2 fala assim: no circuito abaixo, calcule a resistência equivalente dos resistores entre os pontos A e o ponto B. Ou seja, toda essa associação aqui é uma associação mista. E o que nós queremos determinar aqui nesse exercício? Nós queremos calcular a resistência equivalente total deste circuito. Bom, moçada, primeira coisa a falar aqui sobre a associação mista. Professor, tem algum macete para resolver a associação mista? Gente, aqui continuo reforçando que a associação de resistores, principalmente a associação mista, é como um quebra-cabeça. Então você tem que começar por algum lugar. O grande segredo é esse. Em sala de aula eu sempre falo que você resolver uma associação de resistores, principalmente uma associação mista, pense na associação mista como se você tivesse com uma corda bem extensa nas suas mãos aí e que ela estivesse cheia de nós e que você quer desatar todos esses nós. Então aqui é a mesma coisa, né? Pode pensar desse jeito. Você tem que começar, né, lá com a corda cheia de nós. Você não vai ter que começar de algum jeito. Aqui é a mesma coisa, tá? É o mesmo raciocínio, fazendo essa analogia aí, né? Vocês vão ver que o mais difícil é você começar. E que depois que você começa a resolver o exercício, a coisa ela deslancha, tá? Então é assim, tem exercício que você vai começar resolvendo uma associação em série, tem exercício que você vai começar resolvendo uma associação em paralelo. Nesse caso aqui, visualizando, né, eu vou começar por essa associação em paralelo aqui, certo? Se você vai começar pela associação em série ou pela associação em paralelo, isso é uma coisa que faz parte do raciocínio do exercício. Cada exercício vai ser um exercício, beleza, gente? Então a primeira dica é essa. Então vamos começar aqui resolvendo essa associação em paralelo. Ou seja, esses dois resistores de 10 ohms cada um estão em paralelo porque eles estão entre dois nós consecutivos. Eu passei com a canetinha aqui em cima, mas dá para saber que aqui e aqui nós temos dois nós. E eu vou deixar o resistor de 6 ohms por enquanto de lado. Deixa ele quietinho lá, ó. Então, no caso, como nós temos aqui dois resistores em paralelo e eles são iguais, eu posso calcular essa resistência equivalente pela fórmula geral, ou então, mais simples, vamos lá para o macete, que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor da resistência, que vale 10, e vou dividir pelo número de resistores, que no caso são 2 em paralelo. 10 por 2 vai dar 5 ohms.
Gente, então é só aqui, ó, não é a resistência total do circuito ainda, é só a resistência equivalente desse trecho, né, dessa malha desse circuito, tudo bem? Outra dica, numa associação mista, cada nó, entre aspas, tá, que você vai desatando, a outra dica que eu posso dar é você ir redesenhando, remontando o circuito com aquilo que sobrou. O que sobrou nesse caso aqui então? Então, esse 10 ohms, né, ele vai virar aqui, ó, essa resistência equivalente de 5 ohms e que vai ficar ligado com essa D6. Ou seja, refazendo esse desenho, nós vamos perceber que esses dois resistores, aí como consequência, obviamente, estarão ligados em série. E na associação em série, a gente faz o que? Para determinar a resistência equivalente, nós vamos somar. Né? Eu já fiz aqui para agilizar um pouquinho. Ou seja, 5 mais 6 vai dar um total de 11 ohms. Portanto, a resposta final aqui é que a resistência equivalente dessa associação é de 11 ohms. Gente, então eu peguei esse exemplo número 2, por quê? Porque aqui, para mostrar para vocês que nesse 2 aqui, nós começamos por primeiro, né, achando a resistência equivalente em paralelo desses dois resistores aqui de 10 ohms cada um. E aí foi deslanchando a coisa, né? E repito a dica. Resolveu a primeira parte, né? Faça o desenho para você ver como que vai ficar, certo? Claro que você vai olhar esse desenho aqui e você vai falar, pô, professor, mas é bem simples, dá para fazer até de cabeça isso, eu acho que não precisa desenhar. Concordo plenamente com você. Porém, lá para frente, nós teremos exercícios mais complexos que esse, né? Aí eu acho fundamental fazer o desenho. Tudo bem, gente? Então, é isso. O 7.2 está resolvido, né? Só reforçando que nós começamos pela associação em paralelo. Bom, dando sequência, vou fazer com vocês agora o número 3 da mesma página aí, tá? E que aqui eu também quero determinar, só pegar aqui, opa, não funcionou, a marca texto. Eu também quero calcular a resistência equivalente total do meu circuito, né? Ou seja, entre os pontos A e B. Então eu quero calcular toda essa resistência equivalente. Aí aquela pergunta, daí, professor, começar por onde? Pare um pouquinho, estude o exercício e você vai observar o seguinte, né? Fazendo o caminho do fio aqui, ó, saindo do ponto A, aqui nesse pontinho o fio se dividiu, não dividiu, né? Aqui embaixo ele vem para uma resistência de 10 ohms, fecha novamente aqui. E se eu vier aqui por dentro, ó, por esse outro caminho, eu vou ver o seguinte, passa por 4 ohms, depois passa por 6 ohms, e aí eu encontro esse segundo nó consecutivo. Conclusão, eu vou começar esse exercício resolvendo essa associação em série. Então, lá no número 2, eu comecei com uma associação em paralelo, porque foi o que ficou mais fácil para mim. Agora eu vou começar com uma associação em série, porque é o que fica mais fácil para mim. Na resistência em série, o que nós faremos? Para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, a gente soma. Ou seja, 4 mais 6 vai dar 10 ohms. Tudo bem? No segundo quadrinho aqui, ó, vejo que eu já redesenhei, né, o meu circuito resultante, pegando essa resistência de 10 ohms e colocando a resistência de 10 aqui embaixo. Ó. Então, essa de baixo é essa daqui. E esse 10 que eu circulei é a resistência equivalente, né, dessa associação em série entre a resistência de 4 ohms e 6 ohms. Certo até aqui, gente? Porém, quando eu redesenhei, né, o que eu obtive? Olha, isso que é o legal do redesenhar, porque olhando o desenho agora, eu vou concluir o seguinte, então eu tenho dois resistores ligados em paralelo. Portanto, para eu achar a resistência equivalente desta associação aqui, eu vou ter que calcular a resistência equivalente por alguma das fórmulas lá de uma associação em paralelo. Posso usar a fórmula geral, obviamente, porém, como novamente são dois resistores apenas e eles são iguais, vamos calcular essa resistência equivalente pelo macete, né? Ou seja, a resistência equivalente é igual a R, onde R é o valor da resistência, que vai ser o 10, sobre N, onde N é o número total de resistores, que no caso é 2. 10 por 2, essa resistência equivalente total aqui vai ser de 5
ohms. Portanto, esse é o resultado final. A resistência equivalente de toda essa minha associação é de 5 ohms. Beleza, moçada? Então, associação mista, de uma maneira bem direta, bem rápida, bem simples, é isso. É a gente juntar num circuito, seja um circuito mais simples ou seja ele mais complexo, associações ora em série, ora em paralelo ou vice-versa. Como eu falei, não tem uma regra específica, sempre comece por série ou sempre comece por paralelo. Isso não existe. Cada exercício é um exercício, você vai ter que ver o que ele está te fornecendo de dados, né? Interpretar isso, o desenho na verdade, e começar de algum jeito. Como eu falei para vocês, vocês vão perceber que o importante é começar. Depois que você começa, a coisa vai. E essa dica também, né, de você sempre ir desenhando o segundo, o terceiro, o quarto, de repente um quinto circuito, até você chegar no resultado final. Beleza, moçada? Portanto, tem que treinar bastante essa parte aqui. Qual que é o único jeito de ficar craque nesse assunto? É treinando. Por isso, pegar os exercícios da apostila e resolver todos eles aqui, né, nessa aula de associação mista. Bom, outra coisa que já aparece aqui na aula 7 também é a questão do curto-circuito, gente. Não sei se vocês já ouviram falar. Curto-circuito, que nós vamos representar pela sigla, né, CC, tá? Curto-circuito. Com certeza vocês já ouviram falar de curtos-circuitos, né? Porque o que acontece? Curto-circuito, principalmente, né, um dos problemas de um curto-circuito numa instalação elétrica é que ele vai causar incêndio, né? Então a gente já viu inúmeras vezes, até presenciou, né, incêndios em imóveis por causa de curto-circuito, né? Ou a gente vê isso na televisão direto, tá? Bom, vamos começar de uma maneira mais simples aqui, ó. Então aqui eu tenho um circuito, né? Aqui eu tenho a minha diferença de potencial, polo positivo, polo negativo, a corrente está circulando aqui no sentido anti-horário, ou seja, que é o sentido convencional da corrente, do maior potencial para o menor. Veja que a corrente elétrica, aqui o fio dobrou novamente, a corrente elétrica aí vai passar pelo resistor R1. Quando chegar aqui nesse pontinho A, analise com mais calma. Teoricamente, a corrente deveria passar por R2, por R3 e fechar lá o circuito no polo negativo, certo ou não? Porém, quando chega nesse ponto A aqui, veja o seguinte, ó, aqui nós temos a resistência R2. E aqui embaixo não é um novo caminho para a corrente elétrica? Sim, entre os pontos A, B, C e D, nós temos um novo caminho para a corrente elétrica. Repare que não tem desenho de resistência elétrica nenhuma aqui. Por quê? Esta representação aqui, então, né, do fio A, B, C e D, ele está representando um curto-circuito. Gente, de uma maneira mais direta e mais simples, o curto-circuito é um caminho mais fácil à passagem da corrente elétrica, porque se tem resistência, que é o caso do R2, o nome já está falando, ele oferece resistência, ele oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica. Pense no trânsito, você está indo de um lugar para o outro, né? Você tem duas opções de caminho. Um caminho, você tem um grande congestionamento, o outro caminho está livre. Por onde que você vai se você sabe que, né, o caminho A, por exemplo, lá tem um grande congestionamento? Obviamente você vai pegar seu carro e você vai pelo caminho B, onde você, né, sabe, por algum motivo, que ali não tem congestionamento nenhum. Ou seja, o congestionamento seria a nossa resistência elétrica R2. O caminho que não tem congestionamento é o curto-circuito aqui. Então, assim como nós teríamos essa preferência de ir por um lugar mais fácil, né, sem congestionamento algum, com a corrente elétrica acontece a mesma coisa. Entre vir por aqui ou vir aqui por baixo, a corrente elétrica sempre vai preferir o caminho mais fácil. Então, ela vem pelo fio, né, ela vem pelo curto-circuito. Quando ela vier pelo curto-circuito, vai acontecer uma coisa. Nós vamos acabar anulando essa resistência. Então, nada de corrente elétrica passa por aqui. Então, a corrente desvia toda ela por aqui. Aí ela vai passar pelo R3 e vai fechar lá no polo negativo. Tá bem, gente?
Portanto, o que acontece nesse caso aqui, tá? O fio A, B, C e D, vou até fazer o seguinte aqui para destacar bem esse fio A, B, C e D. Vou destacar ele aqui ó, com canetinha marca-texto, beleza, gente? Então, aqui, ó, onde eu estou destacando, né, com a canetinha marca-texto, é onde nós temos o nosso curto-circuito, CC, no resistor R2. Então, nesse desenho aqui, o curto-circuito está somente sobre o R2. Se eu pegasse essa pontinha A e ligasse aqui no comecinho, e a pontinha D e colocasse aqui no final, aí eu teria curto-circuito sobre R1, R2 e R3. Então não teria nenhuma corrente sobre os três resistores. Ficou claro isso, gente? Bom, voltando ao nosso desenho original aqui, neste caso, os resistores R1 e R3 funcionam normalmente, porém R2 não, porque o R2 está sob curto-circuito. Desse modo, a corrente elétrica desvia pelo fio ABCD ao invés de passar por R2, que foi o que eu acabei de falar aqui atrás. Até aqui tudo bem, moçada? Porém, atenção que eu vou falar agora. Onde nós temos curto-circuito, nós temos duas coisas. Primeiramente, a resistência ela é zero, ela é nula. Por isso a corrente elétrica vai preferir sempre vir pelo curto-circuito, tá? Vou até para fazer uma pausa aqui, fazer um parênteses e dar um outro exemplo para reforçar bem essa questão do curto-circuito, para vocês entenderem bem essa questão, né, de uma vez por todas. Outra maneira de pensar no curto-circuito é como um cano de água. É como se aqui ó, o R2 fosse um cano de água que tivesse um pouco entupido, e o fio ABCD, um cano de água que não está nada entupido. A água também ela vai preferir vir escoar pelo caminho mais fácil. Então veja, se aqui está entupido e aqui não está, a água ela faz esse desvio, né? Ela vai escolher esse caminho mais fácil. É o que acontece com a corrente elétrica. Entenderam esse exemplo, gente? Porém, então, né, no curto-circuito, que é o fio ABCD, a resistência é nula, por isso que toda a corrente elétrica vem por aqui. Porém, se toda a corrente elétrica está passando por esse fio ABCD, olha o que vai acontecer. Nós teremos ali naquele trecho uma corrente elétrica máxima. É aqui que mora o perigo. Se você tem corrente elétrica máxima, existe um risco grande de haver um superaquecimento nesse trecho do fio, ou seja, transformação da corrente elétrica, né? A passagem da corrente elétrica produz aquecimento do fio. Esse é o efeito Joule ou efeito térmico. Logo, nesse trecho do fio, existe um risco de incêndio. Por quê? Por causa da corrente elétrica ser máxima. Então, quando você ouve falar que tal casa ou tal lugar pegou fogo e a causa provável foi um curto-circuito, é o que acontece aqui. Em alguma parte da instalação houve uma corrente máxima ali, né? Como consequência, houve um superaquecimento desse fio naquele lugar e a instalação, infelizmente, né, veio a pegar um incêndio, tá? Exemplos aqui de curto-circuito. Gente, se você pegar uma pilha, pegar um fiozinho de luz, um pedacinho de fio de luz bem curtinho, e você ligar polo positivo direto no polo negativo, nós estamos dando curto nesses polos aqui, tá? É uma coisa que não se deve fazer, principalmente na bateria de carro, tá, gente? Na bateria de carro a corrente elétrica é altíssima e pode ser fatal. Então nunca brinquem com isso, tá? De pegar um fiozinho de luz e ligar direto aos polos de uma bateria de carro. Lá, por exemplo, quando a gente faz isso numa autoelétrica, o pessoal costuma pegar um fio e ligar, né, num trecho do fio uma lâmpada. Não sei se vocês já viram isso. A lâmpada serve para dissipar energia para você evitar o curto-circuito, porque o curto-circuito é perigoso. Aqui nós temos um exemplo de um exercício bastante clássico, ó. Então a corrente sai do ponto P, vai ao ponto Q. Ela teria esse caminho aqui, a corrente elétrica teria esse caminho aqui, ou seja, nós teríamos esse
Primeiramente, o resistor de 30 com 5 ohms estão ligados em série, tá? Assim como esse resistor de 30 ohms e esse aqui embaixo de 8 também estariam ligados em série. Porém, o que vai acontecer? Repare que daqui a aqui ele ligou um fio direto aqui, ó, ou seja, ele fez um curto-circuito aqui nesse meio. Esse curto-circuito vai desligar, né, essas duas, vai inutilizar essas duas resistências, inutilizar essa e inutilizar essa aqui, certo? Então o que acontece? A corrente vai vir direto para cá, só vai passar pelo resistor de 10 ohms, tá? Ah, perdão, uma coisa, falei errado aqui. Ela vai inutilizar esse e esse, mas ela vem aqui e passa pelo D8. E o curto-circuito, como achei uma foto bem interessante aqui, ele pode causar um incêndio na fiação, né? Como está mostrando esse desenho aqui, ó. Essa imagem, né? Perdão. Aqui nós temos uma tomada aqui, né? Deu algum curto e olha como ele destrói, né, o fio, né? Ele, literalmente, né, calor, né? Aqui a gente vê muito nas grandes cidades, né, os famosos gatos, né? Então, também é um ponto que geralmente causa incêndio. A gente vê lá nas cidade grande, favela, né, quando tem lá aqueles grandes incêndios, geralmente é esse tipo de coisa que é a causa, né? E aqui uma coisa que não se deve fazer, que às vezes no nosso dia a dia a gente, né, dá uma bola fora aí, que é o seguinte: o T já é perigoso, né? Você ligar 3 aparelhos ao mesmo tempo numa única tomada. Isso não se deve fazer. Pior ainda aqui, que você tem 1, 2, 3, né, T's e quantos aparelhos estão ligados. Então isso aqui, gente, é uma coisa que às vezes no dia a dia a gente faz por não ter esse conhecimento, né? Mas que pode causar um curto muito sério, né? E você de repente causar um incêndio na sua casa aí. Então não façam isso, tá bom? Aqui uma comunidade, uma favela que provavelmente pegou fogo, né? E muito grande a chance de que o gato seja a causa desse incêndio. Aqui incêndio a gente vê curto quando um fio de luz bate no outro, por exemplo, né, às vezes dá um vendaval forte, uma tempestade, isso causa um curto-circuito na instalação elétrica da rede, né? E para finalizar aqui uma casa, né, que após o incêndio e tal, né, tudo uma tristeza ali, né, tudo destruído, né, tudo carbonizado, né? Bom, então para a gente fechar essa explicação, vamos para esse exercício aqui, pessoal, também da apostila, que é o exercício número 11, tudo bem? Também aqui, ó, na associação de resistores da figura a seguir, a resistência equivalente do circuito. Então, queremos a resistência equivalente total desse circuito. Gente, primeira coisa que eu vou observar aqui, então, é o seguinte. Comece assim, vamos perfazer o caminho da corrente elétrica do ponto A até o ponto B. Se eu sair do ponto A e vir até aqui, ó, aqui nós temos um nó. Parte da corrente vai vir aqui por baixo, vai encontrar o resistor de 5 ohms e vai lá até o ponto B, direto, beleza? Muito bem, agora vamos aqui por cima. Vindo aqui por cima, opa, o que acontece? O fio se dividiu novamente. Aqui embaixo vem pela resistência de 3 ohms e segue adiante. Porém aqui, galera, o que nós temos aqui, ó? Repara que não tem nada aqui. Opa, se não tem nada, não tem nenhum resistor, é porque ali está indicando um curto-circuito. E esse curto-circuito, como ele pega somente o resistor de 3 ohms, ele vai neutralizar, ele vai, né, isolar esse resistor de 3 ohms. Nesse caso aqui, esse curto-circuito está isolando apenas o resistor de 3 ohms. Logo, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que redesenhar esse circuito para eu entender, né, como que ele ficou daí. Então veja, ó, nesse terceiro desenho aqui, ó, eu tirei o resistor de 3 ohms, porém o meu fio ele se divide nesse ponto, passando pelo resistor de 5 ohms, que vai até aqui, né, aqui ele fecha, e aqui, ó, nós vamos ter uma associação em paralelo com esses dois resistores a princípio. Então veja, como o fio se dividiu aqui e aqui, e aqui ele se dividiu novamente,
o resistor de 5 ohms está em paralelo com esses dois de 10 aqui, a princípio nós temos uma associação em paralelo entre esse resistor de 10 ohms com esse. Por quê? Porque somente esses dois resistores estão entre dois nós consecutivos. Então o primeiro passo aqui é eu calcular essa resistência equivalente, que eu vou fazer ali do ladinho, ó. Então, como são dois resistores iguais, eu vou lá pelo macete. Peguei o valor da resistência, dividi por 2, né, que é o número total de resistores, 10 por 2, 5. Então, essa resistência equivalente aqui vale 5 ohms. Agora eu vou redesenhar essa minha associação. Então, veja, aqui em cima, tá, é aquela resistência equivalente de 5 ohms. Vamos desde o início aqui, ó. Sai do ponto A, o fio se divide, esse ponto aqui. Lá em cima, pega a resistência de 5 ohms, que é equivalente das 1210, certo? E fecha. E aqui por baixo, ele passa pela resistência de 5 ohms também. Novamente, né? Nós temos uma associação em paralelo formada por dois resistores. Como esses resistores são iguais, vamos pelo macete de volta. 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Portanto, o resultado, a resistência equivalente de toda essa associação aqui, vale 2,5 ohms. Pessoal, então a aulinha de hoje mais curtinha, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e qualquer dúvida é só me mandar, né, via WhatsApp e vamos conversando aí. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima.